Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me gole. Da vontade divina para minha alma, abençoa-me, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Fiat, tema do dia 18, volume 27, trecho 10. Porque não podia vir o reino da divina vontade antes da vinda de nosso Senhor à Terra, o enxerto de Jesus Cristo e o enxerto de Adão. Estava fazendo meu giro na criação e ia seguindo todos os atos feitos pelo Fiat Divino desde o Éden até a descida do Verbo Divino à Terra. Mas enquanto isso fazia, pensava em mim. E por que não veio o reino da divina vontade à terra antes que descesse o Filho de Deus do céu à terra? E meu doce Jesus, tomando ocasião do que eu pensava, mas bem me parece que quando tem vontade de falar, me dá-me as reflexões, suscita-me as dúvidas, as dificuldades, o desejo de saber tantas coisas sobre seu reino. Ao contrário, quando não quer falar-me, minha mente se cala. Não sei refletir nada e percorro em sua luz os atos da divina vontade. Não sei refletir nada e percorro sua luz, os atos da divina vontade. Né? Recorremos ao livro do servo até aqui, olhando para a nossa condição. Né? Por nós mesmos nada somos, nada podemos. Então o único ambiente, o único agir nosso deve de ser, né? Recorrer e estar aqui nas suas verdades, dos conhecimentos da divina vontade. E é bem isso, né? Ele suscita as dúvidas, as dificuldades, o desejo de saber tantas coisas sobre o seu reino. Né? Os diferentes modos do agir de Jesus, né? A maneira dele se comunicar com a sua criatura, ao passo de que ela se ocupe com ele, com as verdades dele, mesmo em meio às situações da sua vida, né, trazer para a divina vontade, para os conhecimentos da divina vontade, né? Que foi até o que se deu comigo esse final de semana, conversando com a Maria Cecília, né, me veio uma reflexão, uma inspiração de refletir mais, com mais afinco, ser mais fiel às leituras e tudo mais, e diante disso já veio situações, né, que até me deixou ocupado. No domingo precisei trabalhar, no sábado estive trabalhando também. A Maria Cecília, eu conversei com ela no sábado de manhã, e só hoje, na segunda-feira, que eu acabei respondendo para ela. Então, assim, é para morrermos mesmo, né, as situações que ele nos traz, para morrermos mesmo, né, para ser de fato esse ato de morte, essa negação de nós mesmos, para fazermos o que, para cumprir, né, as inspirações que nos veio. Que é o que ele está dizendo. Parece que, a Luísa diz, né, parece que quando tem vontade de falar, me dá minhas reflexões, suscita-me as dúvidas, as dificuldades, o desejo de saber tantas coisas sobre seu reino. Né? Porque diante disso a pessoa na sua vontade, ela vai dizer, não é para ser. Né? Então vou largar a mão porque está muito custoso. Então se está difícil é porque não é vontade de Deus que eu faça isso. Mas o que se dá é justamente o contrário, para tirar a criatura, né, do seu comodismo, do seu conforto. E ter, como foi dito, né, a marca da cruz, né, o carimbo da cruz, o fazer com
espírito de sacrifício as coisas. E o fazer com espírito de sacrifício, obviamente, é tirar, né, a gente do nosso conforto. Então é o apesar de a gente fazer. E aqui continua. Então, meu amável Jesus, saindo de dentro de mim, me disse: Minha filha, o reino de minha divina vontade não podia vir à terra antes da minha vinda, porque não havia nenhuma humanidade que possuísse quanto à criatura é possível a plenitude de meu Filho divino. E não possuindo-a, não havia nenhum direito, nem segundo a ordem divina, nem segundo a ordem humana. Né? Porque por o verbo encarnar precisou ter uma criatura, né, que era a sua mãe, com as disposições, com a graça, né, com essa vida. Até como disse, na divina vontade, no querer divino. Então ela era esse lugar que ele podia descer. Não sei se é esse o nome correto, mas ela, no caso, seria essa província em que o rei poderia vir visitar. Pertença dele. Então ali, assim sendo instalado ali todos os bens dele, né? Sobretudo o trono dele. De igual forma o Filho Divino. Só agora ele tem, né, esse lugar. Que no caso aqui se deu a Luísa. E a partir dela, por meio dela, se estender a toda a humanidade. O reino de minha vontade não podia vir à terra antes de minha vinda, porque não havia nenhuma humanidade que possuísse quanto a criatura é possível, a plenitude de meu Filho divino. E não possuindo-a, não havia nenhum direito. Não havia nenhum direito, nem segundo a ordem divina, nem segundo a ordem humana. Porque por desconhecer e por não agir corretamente. Ou seja, a igreja precisou percorrer esses 6.000 anos, né, de maturidade, de crescimento, de desenvolvimento, né, para poder, nos nossos dias de hoje, seis mil anos não, né? 2.000 anos após a vinda de Cristo, para poder ter as disposições para receber. E ainda assim se encontra tanta dificuldade, a própria igreja, as cabeças da igreja, não estão, de certa forma, nem aí para esses escritos. Então é nítido ver a cumplicidade, né, da complexidade da vontade humana, né, o quanto apegado estão as criaturas às ordens humanas, à realidade humana. Então, só uma criatura que morresse, que estivesse disposta verdadeiramente a morrer para si mesma, deixar-se de lado para receber essas verdades. E assim o é, né? Desde Luísa, que tornou-se a cabeça, né, dessa missão, também a todos os membros, a todos esses filhos que conheceriam essas verdades depois. Só se dará àquele que se esvazia por completo, né? Não querendo colocar nada de seu, mas pelo contrário, despojando de todo o seu eu, para que Cristo apareça, para que a vontade querida se manifeste e reine na vida dela. Como ele disse, o céu estava fechado. As duas vontades, humana e divina, estavam como em hostilidade. Estavam contrárias, né? Estavam em guerra, em briga. O homem se sentia impossibilitado de pedir um bem tão grande,
tanto que nem sequer o pensava, exatamente, né? Nem sequer o pensava, e Deus, por direito de justiça, estava impossibilitado para dá-lo, porque dando-os não saberia usar, não saberiam viver isso. Deus e a criatura se encontravam antes de minha vinda à terra, como a terra e o sol. Deus e a criatura se encontravam antes de minha vinda à terra, como a terra e o sol, distantes, né? A terra não possuindo a semente, que rompendo a forma, o broto para poder formar a planta daquela semente, e o sol não encontrando o broto, não pôde comunicar os efeitos que possui para poder formar com sua virtude vivificadora o desenvolvimento e a formação daquela planta. É. Então, assim, a terra não tinha semente, a criatura não tinha, como acabou de dizer, nem sequer o pensava, né? O homem se sentia impossibilitado de pedir um bem tão grande, né? Tanto que nem sequer o pensava, nem o conhecia mais, né? Que Adão o tinha, mas o perdeu. E ao longo dos anos foi se perdendo total conhecimento disso, né? Então o homem incapaz de encontrar o caminho de volta, a não ser pela redenção, que consequentemente foi Deus a quem o trouxe, e para ir ainda mais a fundo nisso, o próprio Deus deveria vir novamente trazer o conhecimento do Filho Divino para só então, né, a criatura, né, poder seguir essa via. Que foi o que foi dito. Por direito de justiça estava impossibilitado para dá-lo. Que é a justiça, né? A justiça não podia dar. Deus, por direito de justiça, estava impossibilitado para dá-lo. Era preciso o homem, é preciso o homem, por sua vez, acolher essas verdades. Como foi dito, Deus não violenta suas criaturas, ela precisa buscar. Ele trouxe o conhecimento, a verdade está aí, como, né, nessa forma concreta, né, na igreja. Os escritos está aí, a igreja já o reconheceu, mas cabe a cada um querer conhecê-lo, vivê-lo ou não. Então é totalmente o espontâneo da criatura, o amor da criatura, o desejo da criatura em corresponder a essas verdades. Não por influência de fulano, ciclano, o tal padre assim assado está lendo esses escritos, deve ser importante, então eu vou ler também. Não, Jesus quer o devido valor, né, e reconhecimento dos escritos, tanto a importância, né, da simplicidade, né, da Luísa. Né, o não ser aclamada como é Santa Teresinha, né, como é Santo Tomás, mas sim uma senhorinha de uma cidadezinha de baixa estatura, de baixo instruções intelectuais, simples, 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 pobre, pobre, pobre de tudo. Então, diante de alguns é o que vão olhar até mesmo para a aparência física dela, né? Vão olhar e menosprezar, né? Então só vai quem não olha pelas aparências. Né? Só vai aqueles que quer a Deus e não as coisas dele. Né? Que não está em busca de fogos, né? De estardalhaços, de toda aquela coisa, né? Do humano.
Mas é exatamente o chamado é isso, é esvaziarmos, né? Esvaziarmos de nossos pensamentos, de nossas preferências, né? De nossas concupiscências, né? Dos nossos sentidos e ir ao cru, né? À verdade nua e crua, né? Que só Deus é aquele que é, sem olhar as aparências de suas criaturas, né? Sem nem sequer pensar nisso, mas está ocupado da palavra, né? O que a palavra nos traz, né? De modo que nunca colocar na criatura a estima que se deve a Deus, né? Como se dá com alguns santos. Tira de Deus, né, a estima que se deve a Ele, porque tudo que há nesse santo é obra de Deus, né? Todo o bem vem de Deus e as pessoas tiram de Deus e colocam na criatura, né? Então se busca mais o santo do que o próprio Deus, coisa que não é possível, né, na divina vontade, não é possível acontecer com a Luísa. Claro que a vontade humana, né, tem os seus caminhos, mas deixa automaticamente de ser, né, vida na divina vontade, e se torna essa santidade de virtudes apenas, né? Então é a semente que falta, né, impedindo o sol divino então de germinar tal semente e fazer brotar, crescer essa vida divina em nós, né? Como eu entendi aqui do exemplo. A terra não possuindo a semente, conhecimento que rompendo a forma ao broto para poder formar a planta daquela semente, e o sol, não encontrando o broto, não pode comunicar os efeitos que possui para poder formar com sua virtude vivificadora o desenvolvimento e a formação daquela planta. E aqui trazendo para a nossa realidade o desenvolvimento e a formação dessa vida divina nas criaturas, né? Na terra da nossa humanidade, né? Assim que a terra e sol estão como estranhos entre eles. Pode-se dizer, se tivessem razão, que se olhariam como em rivalidade, porque a terra não pode produzir e receber aquele bem e o sol não o pode dar. É a divina vontade, não podia dar à criatura a divina vontade. Não havendo a semente e a criatura de sua parte não se abrindo para esse broto poder sair e desenvolver, né? E o sol ter em nós, o sol divino ter em nós os seus efeitos, né? Aquilo também agora, né, que Deus traz, como disse no início no trecho, Deus incita em nós a reflexão, né, a circunstância, e é preciso dar à criatura ter esse movimento, né, esse movimento de correspondência. Se não há correspondência, não forma, não gera assim o broto, né? Vem também o orvalho benéfico. Não tendo a semente, não se tem o benefício, né? Os benefícios do orvalho benéfico. Portanto, a difusão desse conhecimento. Então foi onde a igreja caminhou até então com a santidade das virtudes, né? Buscando através das inspirações divinas, sim, do Espírito Santo, mas com a sua maneira humana, né, de corresponder. É igual o que foi dito, né,
o padre orientar, e é essa a postura, né, que a gente vai até o padre, a orientação que ele nos dá é essa, né, de dar de comer ao pobre, né, é sempre em direção ao pobre, ao necessitado, né, e já está fazendo tudo, mas em direção a Deus, em corresponder a Deus, em querer saber o que Deus quer e tudo mais, não é necessário, não precisa nem buscar por isso. Porque para você fazer isso, precisa ser um teólogo formado, precisa ser um padre, um teólogo, né? Precisa ser uma das cabeças da igreja. Ao leigo cabe apenas dar de comer. Dar de comer, dar de beber, dar de vestir. É a passagem lá do Evangelho. Mas na forma material, sempre material. Espiritual nunca, porque o leigo não tem essa propriedade, não tem esse ofício. Então, continuando. E até aqui também, né? Voltando aqui um pouco, que diz assim que terra e sol estão como estranhos entre eles. Terra e sol estão como estranhos como eles, né? A criatura humana e o grande sol divino estão como estranho. A criatura está, né, apenas a roubar as graças de Deus, como já foi dito. Mas em correspondência a ele, né, estando em seu posto ao propósito ao qual foi criado, o homem não está. Toda a criação está, exceto o homem. Então, toda a criação corresponde ao seu ofício designado por Deus, exceto a criatura humana. Então, aqui estão como em rivalidade, o Sol e a Terra. Porque a terra não pode produzir e receber aquele bem, e o sol não pode dar. Assim se encontrava a humanidade sem o germe do meu Fiat, e se não está o germe, é inútil esperar a planta. Se não há o germe, é inútil esperar a planta, é impossível que ela venha. Agora, com a minha vinda sobre a terra, o Verbo Divino vestiu-se de carne humana. Com isto formou o enxerto, a árvore da humanidade. Então agora os demais, a criatura humana, por meio de Jesus, enxertados em Cristo, pode assim então solicitar, clamar, pedir, uma vez que Ele próprio nos ensinou a pedir, a oração do Pai Nosso. E tanto mais agora com a Luísa, com os conhecimentos. Então se pede com propriedade, ou melhor dizendo, é Ele próprio pedindo através de nós, é Ele mesmo vivendo através de nós. É essa vida que clama, que chama, que traz o reino a nós. Assim está lá em nós a transbordar fora. Assim se encontrava a humanidade sem o germe do meu Fiat. E se não está o germe, é inútil esperar na planta. Agora, com a minha vinda sobre a terra, o Verbo Divino vestiu-se de carne humana, com isto formou o enxerto, a árvore da humanidade. A humanidade foi enxertada em Cristo. E por meio de Cristo, em nome de Cristo, tudo nos é dado. O céu nos foi aberto. O conhecimento, a reconciliação da humanidade com Deus foi feita, foi selada, e a preço de sangue. Ou seja, nada nos separará do amor de Deus, a não ser a própria obstinação da criatura. A revolta, a rebeldia, o não querer, o não servirei. Então, vai dizer, minha humanidade se prestou como semente ao Verbo Eterno.
e minha vontade divina formou um enxerto novo com a minha vontade humana. Com isto começou sendo eu a cabeça de todas as gerações humanas, o direito de ambas as partes, humana e divina, eles de poder receber o reino de minha divina vontade e Deus de poder dá-lo. O que foi dito, foi corrigido aqui a desobediência de Adão. Você deve falar, vai estar falando mais adiante. Começou com isso, começou sendo eu a cabeça de todas as gerações humanas, o direito de ambas as partes, humanas e divina. Humana e divina, eles de poder receber o reino de minha divina vontade e Deus de poder dá-lo. Agora, assim como quando se faz um enxerto, não de imediato se assimila à força das novas manias, mas sim vai, pouco a pouco, assimilando-os. Por isso dá poucos frutos ao princípio, mas conforme se vai formando, assim os frutos crescem. São mais abundantes e saborosos, até que se forma a árvore inteira, carregada de ramos e de frutos. É a resistência no início, né? É a resistência e a fase de adaptação. É como se faz um enxerto de pele, né? A possibilidade ali, os cuidados primeiros que precisa ter para que não haja uma rejeição. Então, a suma importância, né? O estar atento, que Jesus diz no livro do céu, seja atenta e fiel. É o que é não voltar para si, não voltar às suas origens primárias, né? A sua vontade humana. Porque se não se conformizar com o enxerto, se não uniformizar e mais, né, não se fundir ali a ele, essa planta não desenvolve, ela seca e morre. Até o que eu estava lendo ontem a respeito, né? Precisa o enxerto, a enxertia de uma planta precisa ser, né, de sua mesma espécie. Não lembro qual o exemplo foi dado, mas foi dito, fazer uma enxertia numa planta completamente diferente uma da outra não funciona. Até o que me veio, né? A enxertia funciona de um limão para laranja, né? É algo ali, né? Da sua mesma espécie. Então, assim, no primeiro momento, os frutos são poucos. Mas ao passar do tempo, ao vir com mais amplitude essa fusão, passa-se então a dar os devidos frutos na devida proporção, né? Na proporção querida por Deus, estipulada por Deus. Como foi dito, mas conforme se vai formando, assim os frutos crescem, são mais abundantes e saborosos, até que se forma a árvore inteira, carregada de ramos e de frutos. Tal é o enxerto feito por mim, a árvore da humanidade. São cerca de 2000 anos, e a humanidade não recebeu todas as manias do meu enxerto. Todas as manias, toda a proporção devida. Mas há razão para esperar, porque há a semente, o enxerto. Por isso a criatura pode pedir, e Deus se encontra na condição de dá-lo, porque esta minha humanidade, está a minha humanidade,
que possuindo em virtude do Verbo feito carne a minha divina vontade por natureza, restituiu os direitos ao homem e a Deus. Jesus, em sua humanidade, restituiu os direitos ao homem e a Deus. Mas que, como ele disse, precisou esperar, né? Aqui o tal é o enxerto feito por mim, a árvore da humanidade. São cerca de 2000 anos e a humanidade não recebeu todas as manias do meu enxerto. Precisou de um caminho de crescimento, né, de conhecimento. Tamanho foi o rompimento que a criatura precisava por ela mesma fazer, por ela mesma não, né, com a ação da graça da redenção, fazer esse retorno, esse caminho de volta, né, de volta a estar aberta a Deus vir fazer morada nela, né, como se deu com Jesus na sua humanidade, Deus agindo nele, né, o próprio Deus encarnado na Terra e em total obediência ao Pai, né, em total resignação aos propósitos dele. Como foi dito, ele na sua condição divina, em momento algum, né, quase nunca se servia da sua divindade, né, se esvaziou exatamente para se colocar como um simples homem, de modo a ser uma via a seguir por todos os homens, né? E no que se diz de um ato extraordinário, é o próprio Deus que agia nele, assim como se dá em toda criatura. Se é chamada a fazer algum ato extraordinário, como os santos faziam, né, é a manifestação do poder de Deus e não da criatura, que é simples matéria, por assim dizer. E ele também deixou a semente, deixou o ensinamento, a oração do Pai Nosso para a criatura pedir, para a criatura a partir daí se desenvolver, a partir dos evangelhos, de todo o ensinamento, desenvolver, crescer, conhecer a Deus e o amar. E amando tanto a tal ponto de a própria criatura estar disposta a receber mais, a conhecer mais a fundo a Deus. Continuando aqui, por isso tudo o que eu fiz na redenção não é outra coisa que preparativo, irrigação, cultivo para dar desenvolvimento a este enxerto celeste feito por mim entre as duas vontades, humana e divina. Teu sangue divino, que veio a irrigar, preparar, cultivar, para dar o desenvolvimento a este enxerto celeste. Então, como poderia vir o reino de minha divina vontade antes de minha vinda à Terra, uma vez que ele tinha que preparar na sua humanidade? Se faltava um enxerto, ele era o enxerto, o princípio de sua vida e o agir em ato na alma, e seu primeiro ato no ato da obra humana para estender seu reino em cada ato delas. É verdade que meu Filho divino, com sua potência e imensidão, estendia seu império em qualquer lugar, mas na vontade humana não se encontrava como princípio de vida, mas sim somente por poder e imensidão,
se encontrava nas condições que se encontram o Sol e Terra. O Sol investe a Terra com sua luz, dá seus efeitos, mas a Terra não se torna Sol. É só a recebedora, só recebe os benefícios. Não se torna um Sol como ele. E o Sol não se torna Terra, porque Sol e Terra não se fundem juntos, de modo a formar a vida um no outro, e por isso são sempre corpos estranhos, que não se assemelham, e porque o Sol a ilumina, a aquece, comunica seus admiráveis efeitos, não comunicando sua vida, nem a Terra cede seus direitos de vida no Sol, a Terra será sempre Terra e o Sol será sempre Sol. E ponto. Fato esse que não é o que Deus espera de suas criaturas. Suas criaturas humanas. A criação, sim, está acabada no seu posto. Será sempre terra e o sol será sempre sol. Da criatura humana, ele quer que se fundir a ela, ser um com ela. Então, comunicar os seus atributos divinos, os seus tesouros, a sua riqueza, a sua vida divina, de modo a convertê-las também em luz, em sol, junto a ele. Como foi dito de outros Jesuses, a ser um pequeno Deus, ser Deus com ele. E se consumir com ele, se fundir a esse sol. Continuando aqui, assim se encontra e se encontrava a minha divina vontade, até que o homem não ceda a sua na minha. A minha não pode pôr seu princípio de vida na vontade humana. O homem precisa ceder a sua vida à vida dele. A minha não pode pôr seu princípio de vida na vontade humana. A fusão de uma e de outra não pode acontecer. Até me vem o fato pelo qual Adão e Eva foram expulsos do paraíso, como foi dito. Expulsemos eles a fim de que não comam da árvore da vida. Então, assim, já como se diz, já contraiu para eles a vontade humana sem Deus, rebelde, e se contraísse assim a imortalidade nessas condições era impossível. Perdendo um, consequentemente perdeu o outro. Como diz, o salário do pecado é a morte. Então aqui, assim se encontra e se encontrava a minha divina vontade, até que o homem não ceda. Então, até que o homem não retorne à ordem, ao seu propósito ao qual foi criado, não houvesse nele essa disposição, ele não pode receber essas verdades, esse conhecimento, porque quer insistir em ter uma vontade à parte, uma vontade separada. Se é separado, é separado. É preciso voltar à ordem e se fundir a essa vontade, a vontade divina. É como se explica, o porquê da vontade divina no princípio ser como que a empréstimo.
né? Porque a criatura necessita dar essa prova a Deus de que realmente, né, não quer mais a sua vida e quer viver a vida divina, a vida de Deus. Então, gole a gole vai, né, conquistando mais e mais a alma da criatura até tomar posse plenamente dela, de modo de que a vontade da criatura já não existe sem a vontade de Deus. É o enxerto em que dizia ainda há pouco, né, de modo a dar os belos frutos, né, abundantes e saborosos, frutos divinos, né, ser essa luz, esse sol divino, né, fundido, unido a ele. Assim se encontra e se encontrava minha divina vontade, até que o homem não ceda a sua na minha. A minha não pode pôr seu princípio de vida na vontade humana. A fusão de uma e da outra não pode acontecer. A criatura será sempre criatura, sem a semelhança e a vida de seu Criador, no fundo da sua alma, que só pode ser formada pelo meu Fiat divino. Né? Agora, podemos, a partir desses conhecimentos, né, de encher-se de Deus, né, de viver esse processo, né, de esvaziar de si mesmo e encher-se de Deus, encher-se dos conhecimentos divinos e abandonar o seu racionalismo, o seu conhecimento humano, né, de deixar os seus princípios humanos, os seus gostos, os seus prazeres humanos, para viver o gosto, a satisfação divina. Assim que sempre haverá desequilíbrio, distância, quanto na nossa vontade, né? Assim que sempre haverá desequilíbrio e distância, apesar de que meu querer divino a ilumina e lhe comunica seus admiráveis efeitos, por sua bondade e liberalidade, e por efeito de potência e de imensidão, que por sua natureza possui. Então, como disse, assim sempre haverá desequilíbrio e distância, né? O Sol lá em cima e a Terra cá embaixo. A Terra recebe os benefícios do Sol, né? E, e a Terra manifestando, né, os seus frutos, né, da semente dos germes que ela possui enquanto Terra. Né? Mas, como disse antes, né, nunca será Sol, assim como o Sol nunca será Terra. Né? Se ajudam mutuamente, né? Se correspondem mutuamente, mas não, como eu vou dizer, não se fundindo, né? Em uma só coisa. Né? Como assim a criatura. Né? Assim que sempre haverá desequilíbrio e distância, apesar de que meu querer divino a ilumina. Né? O querer divino ilumina a criatura. Ele comunica seus admiráveis efeitos por sua bondade e liberalidade. Né? Recebemos, né, o sopro de vida, o hálito de vida. Né? Comunica seus admiráveis efeitos por sua bondade e liberalidade. E por efeito de sua potência. Né? De potência e de imensidão. Que por sua natureza possui. Mas não damos a correspondência. Né? O que se faz é em prol de si mesmo, né? Para sua própria satisfação, né? E sobrevivência. Né? Vamos continuar aqui para entender. Muito mais que Adão ao pecar, ao fazer sua vontade humana, não só formou a traça, a raiz da árvore da humanidade, mas também acrescentou o enxerto. E este enxerto comunicou todas as más manias.
que no decorrer dos séculos devia produzir na árvore da humanidade o enxerto de Adão. Sempre aqui na desordem, né? No desequilíbrio, na distância, o enxerto a qual fomos enxertados em Adão. Em princípio, um enxerto não pode produzir nem grandes bens nem grandes males, mas apenas o princípio do mal ou do bem. Com efeito, Adão não fez todos os males das gerações humanas, mas mal fez um enxerto e foi causa de torrentes de males. Muito mais que não teve logo o enxerto contrário de minha vinda à terra, senão que passaram séculos e séculos assim que as manias más cresciam e os males se multiplicavam. Por isso não se pensava no reino de minha vontade, né? Foi se perdendo, foi se distanciando cada vez mais, né, do seu centro, que é Deus. Havia ali uma busca pelo divino, mas ainda muito distante do que era para ser. Então, os nossos atos humanos hoje são frutos, né, desse enxerto que recebemos da desobediência de Adão. E uma vez com a consciência, né, o conhecimento de estarmos enxertados em Cristo, é o que diz, né, de não cometer mais pecado, porque não vai ter mais esses frutos, né? Não está mais enxertado, né, em Adão, na nossa vontade humana. Mas com a graça, o dom de se viver na divina vontade, estamos então enxertados em Cristo, somos membros, somos, né, um outro Cristo, e portanto com os mesmos frutos dele, com os frutos divinos, né, de sua vida divina, né, pela qual somos hoje alimentados. Né, alimentados, formados, né, construídos. Ao passo de, como diz lá em cima, produzir esses frutos, né, generosos, saborosos, né, segundo o querer divino. Não mais com a nossa vontade humana egoísta, né, não mais os maus frutos, né, mas frutos divinos. Então veja que Adão não fez todos os males das gerações humanas, mas mal fez o enxerto, né, e foi causa de torrentes de males, muito mais que não teve logo o enxerto contrário de minha vinda à terra. Né? Jesus esperou, né? Esperou a criatura para ver, né? Deu a oportunidade a ela a voltar. Só que a inclinação é tal que ao invés de voltar, eles se distanciavam ainda mais. Tinha um número daqueles que desejavam voltar, mas em sua grande maioria, né, estavam se distanciando. Fato esse que ele veio, né, e se encarnou. Diante, como diz, diante da ofensa que foi feita, é só um ato divino para reconciliar, né? Então ele mesmo, né, em seu amor, em sua misericórdia, veio, se encarnou e abriu novamente, né? Como foi dito, né, que Adão pôs a culpa em Deus, então ele tomou sobre si a culpa e pagou a dívida, né? Tirando das costas da humanidade, né, essa culpa, deixando então as portas escancaradas para retornarmos a ele. Então ele vai dizer, mas quando eu vim para a terra, com a minha concepção, formei o enxerto contrário à árvore da humanidade. E os males começaram a parar. As más manias
a destruir-se. Assim, há toda a esperança de que o reino da minha divina vontade possa formar-se no meio das gerações humanas. As tantas verdades que te manifestei sobre meu Filho divino são goles de vida, dos quais quem rega, quem cultiva, quem aumenta as manias, a árvore da humanidade enxertada por mim. Então, o que eu entendi, o sol já não está mais distante, o sol desceu à criatura. Né? Jesus, né? Uma luz brilhou na escuridão. Né? Temos agora um norte a seguir. Né? Claro, também sem violentar a criatura. Né? Vai quem quer. Né? Vai quem está disposto. Né? Mas quando eu vim para a Terra, com a minha concepção, formei o enxerto contrário à árvore da humanidade. E os males começaram a parar. Sim, né? Foram arrancados de uma árvore e enxertados em outra. Os males começaram a parar. Né? Os males, os maus frutos deixaram de ser produzidos. As más manias a destruir-se. Assim há toda a esperança de que o reino de minha divina vontade possa formar-se no meio das gerações humanas. As tantas verdades que te manifestei sobre meu Fiat divino são goles de vida, dos quais quem rega, quem cultiva, quem aumenta as manias, a árvore da humanidade é enxertada por mim. Né? Cada um no seu ofício, cada um no seu ofício designado por Deus a regar, a cultivar. Né? Quem aumenta os atos, né? As manias. Né? Portanto, se na árvore da minha humanidade entrou a vida do meu Filho divino e formou o enxerto, há tudo para se esperar que a meu reino tenha o seu centro e seu justo domínio e o seu comando entre as criaturas. Por isso roga, não duvides. É só uma questão de tempo para, né, o desenvolvimento, né, dessa árvore que foi enxertada, né, e produzir os frutos esperados. Né? Foi dito lá em cima do exemplo que Jesus deu. Né? Frutos abundantes e de belo sabor, né? Agradável ao paladar de Deus. Ou seja, né, a sermos um com Ele, a estender na nossa humanidade o reino do seu divino querer, o retornar à ordem, né? O retornar ao propósito a qual fomos criados. Né? Agora há o germe, agora há a semente, há o sol, há o orvalho benéfico, né? Há o broto a crescer, a desenvolver, né, nesse enxerto. E há já, né, um certo número de frutos. Então é apenas uma questão de tempo agora para que se cumpra, né, a vontade e o propósito de Deus, como foi dito, lido lá no livro de Santa Catarina, né, o diálogo, né, que o reino da divina vontade virá após o reino de Satanás. E de fato, porque após o triunfo da vontade humana, né, e a total decepção, daí o reconhecimento de que só Deus é Deus. Como o faraó que preferiu passar por todos aqueles castigos para só então dizer a Moisés: vai embora, leva o teu povo. E que ainda assim Deus ainda endureceu o coração dele,
e ainda passou a perseguir o povo. Mas que Deus o aniquilou, com o sopro de sua boca, lembrando aqui, a passagem bíblica. Vai dizer, ele o aniquilará com o sopro de sua boca. O homem iníquo. Ou seja, aqueles que mesmo diante de tais verdades não se dobram, não se curvam, não quer saber, não volta a Deus. Se fazem filhos de Satanás. Não servirei. Mesmo diante de todo esse amor, toda essa misericórdia, todas essas verdades. Que Deus, em sua infinita bondade, não os violenta, não os obriga, os deixa partir, os deixa livre. Não só a estes, mas como a todos, porque os que se fundem a Ele também é por livre e espontânea vontade. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Fiat.